irmãos, nós estamos aqui mais uma vez na sua casa e hoje é um dia muito especial. Hoje você vai ter a oportunidade daqui a pouco de cear aí na sua casa, juntamente com seus queridos, junto com a sua família. Então hoje é um dia de memorial e que você aproveite esse tempo em família para se lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Foi por mim e foi por você. E eu queria deixar para você um trecho da palavra de Deus que está no livro de Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada pela tua cruz. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo teu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu e eu também vou subir. Eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador
que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nesses tempos de muita angústia e talvez dúvida, em que você pode ser que esteja passando por momentos muito difíceis, aí onde você está, o Senhor está dizendo para você: descansa em mim, descansa em mim. O seu trabalho é só descansar em mim. Senhor, ensina-nos todos os dias a descansar na tua palavra, a descansar no Senhor. No Senhor há verdadeiro descanso, Pai. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Ouça a voz de Deus. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, filho. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar. Descanse e tenha certeza de uma coisa: o Senhor está no controle de tudo. E embora Ele seja um Deus grande, e a habitação dEle é nos céus, Ele está perto de você. Ele cuida de você. E Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Deus, ninguém pode explicar o teu amor. Mas hoje nós queremos te agradecer e te adorar por aquilo que tu és, Pai. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou
no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel.
Não terás medo do terror da noite, nem das setas que voam durante o dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu como presas aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se. E nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Nós vivemos num tempo de generosidade. Meu irmão, minha irmã, generosidade corajosa. É um tempo de partilha, é um tempo de doar, de ofertar, de participar da obra de Deus em larga escala. É uma generosidade corajosa, mas também uma generosidade responsável. Por isso eu chamo a sua atenção. Nós estamos num tempo de crise, muita dificuldade. Talvez, só talvez, esta crise se expresse um pouco mais e o seu alcance ultrapasse 30 dias, 60 dias, quem sabe. Então é por isso que eu estou chamando este momento de generosidade responsável. Isto significa exatamente que, se em algum momento você tiver que escolher entre o sustento básico da sua casa e da sua família e a oferta para a igreja, fique com o sustento básico da sua casa e da sua família. Eu sei que o Espírito Santo de Deus é o nosso aliado. Eu sei que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. E eu sei também do compromisso que há no seu coração pela obra de Deus. Mas sabe, gente, há funcionários perdendo seus empregos, infelizmente.
Há outros que estão tendo seus salários sendo reduzidos. E outras empresas ainda que estão vivendo com bem menos, estão espremidas. Nós não sabemos por quanto tempo isso vai continuar assim. Por isso que essa generosidade, ao passo que é corajosa, ela precisa ser também responsável. Você entendeu? Eu sei que nós vamos cuidar uns dos outros e eu sei que Deus vai agir poderosamente na sua vida. Não tenha medo, tenha coragem. Coragem e ousadia para este tempo, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida. Eu quero chamar o pastor Diogo, pastor de jovens e adolescentes da igreja, para vir aqui comigo e fazer essa oração pela sua vida, pela sua casa, sua família, seus negócios, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão em grupo de risco. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Deus de amor, de graça e de misericórdia, nós estamos aqui diante do teu trono da graça, unidos através da oração, com os nossos irmãos que estão agora reunidos também em suas casas, para clamarmos ao Senhor juntos, para que o Senhor intervenha na nossa realidade, que o Senhor venha nos ajudar a superar esse período difícil que nós estamos vivendo no mundo. Pai, nós sabemos que somos pecadores, não somos merecedores, mas a tua graça e a tua misericórdia, o teu amor tem nos sustentado dia após dia. E crendo no teu poder, crendo que o Senhor está acima de toda e qualquer doença, é que nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor estenda a tua mão poderosa, a tua mão que sara, que cura, que restaura, e venha tocar a nossa terra, tocar a nossa nação, as pessoas que aqui habitam. Pai, que o Senhor venha afastar esse vírus que tem tomado conta do nosso mundo. Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que já sofrem as consequências e os sintomas deste vírus, que o Senhor venha tocar, porque o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, trazendo restauração completa do corpo, da alma e da mente. Pai, que o Senhor ajude os médicos, os cientistas, aqueles que estão lidando mais de perto com essa doença, com esse vírus. Ajude-os, Pai, a encontrar a solução para isso, uma resposta. Ajude-os, Pai, a ajudarem as pessoas que estão acometidas dessa enfermidade. Nós oramos pelos profissionais da saúde do nosso país e do mundo. Sim. Nós oramos também por aqueles que mantêm os trabalhos básicos na sociedade, aqueles que trabalham nos mercados, os policiais, bombeiros. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os guarde e os proteja desse mal, em nome de Jesus. Pai, nós queremos clamar também pelas autoridades políticas do nosso país e do mundo, para que eles tomem medidas sábias, medidas, Pai, que sejam respaldadas na Tua vontade, que o Senhor os capacite para que eles tomem as decisões corretas. Eu te peço que o Senhor abençoe também cada familiar, cada família da igreja que está espalhada pela terra e que está conectados conosco através deste culto. Pai, que a Tua presença venha trazer a paz que excede todo entendimento. Amém. Afastando, meu Pai, toda ansiedade, todo medo, todo pânico, Pai. Que nós possamos ter a esperança de dias melhores. Que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe a sua igreja espalhada pela face da terra. Amém. Para que nós sejamos relevantes nesse tempo de luta, nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, Pai. Mantenha-nos de pé. Nós cremos que o Senhor está reinando no Teu trono, soberano, e que nada foge ao Teu controle. Neste momento, nós ouviremos a Tua palavra, que a Tua palavra encontre moradia em nossos corações, e que nós possamos meditar nela dia após dia, noite após noite. Que o Senhor use o Teu servo na transmissão da Tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos, e já Te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Diogo. Convido você a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 14. Eu quero falar sobre o medo, ou melhor, sobre a superação do medo. O texto diz assim, Hebreus 2, a partir do versículo 14. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, isto é, são seres humanos, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é,
o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso, fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados, os que estão sendo provados. Esse trecho das Escrituras, que tem muito a ver com a ceia do Senhor, que nós celebraremos daqui a pouquinho, é um trecho que eu chamei de libertos do medo. Libertos do medo. Eu quero falar um pouquinho, especialmente no versículo 14, de 3 realidades. As manifestações do medo. Como esse medo se manifesta? As razões deste medo. E também fazer uma ponte com o medo que as pessoas estão sentindo nos dias de hoje. Nas poucas vezes em que eu tenho saído de casa para ir no mercado, para ir numa farmácia, para conversar com alguém, eu tenho percebido o semblante temeroso de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas nas ruas, com medo. Então eu quero falar sobre as razões do medo. E eu quero concluir esta fala conversando com você sobre a superação do medo. Comecemos pelas manifestações do medo. O versículo 14 nos diz assim: visto que os filhos são as pessoas de carne e sangue, ou seja, são seres humanos, explico o que significa isso, Jesus participou desta mesma natureza humana, e no versículo 15 diz que ele nos libertou, por causa da sua obra, do medo da morte, diante do qual nós vivíamos escravizados. O medo escraviza. E o inimigo das nossas almas escraviza as pessoas exatamente fazendo com que elas experimentem um cárcere, talvez o pior de todas as prisões, a pior de todas as prisões, o cárcere do medo. Quais são as manifestações deste medo? Diz o texto bíblico que este medo nos acompanha por toda a vida toda. Isto é um recorte da vida humana. Por exemplo, medo da morte significa medo de separação. A morte, no contexto teológico, é separação. A criança, ela tem medo por se sentir separada dos pais. Ou ela sente angústia real pensando na separação dos pais. Pela morte, ou quem sabe pelo divórcio, ou quem sabe por uma separação física momentânea, a criança sente esse medo. O adolescente experimenta uma outra manifestação desse medo. É uma separação do grupo. O adolescente tem medo de não ser aceito pelo grupo. Isso é um tipo de morte. É uma morte para o adolescente quando ele não é aceito pelo grupo. O jovem, sim, o jovem tem medo de uma outra separação. É uma separação, por exemplo, do padrão de sucesso. E o medo do jovem é o medo de fracassar. É o medo de não alcançar o sucesso de acordo com esse padrão imposto pelo mundo. Os adultos têm um medo de separação do propósito, o propósito da vida. E o medo do adulto é o medo de não dar conta, é o medo de não aguentar. O medo de não suportar não apenas o peso da vida, mas também o peso da sobrevivência. E há adultos, no tempo em que nós vivemos aqui, repletos de medo. Talvez você, meu irmão, com quem eu converso neste dia, esteja com este medo de separação do seu propósito de existência. O para que Deus criou sua vida. E talvez o seu coração esteja cheio de medo, de separação deste propósito. Já o idoso tem uma outra manifestação deste medo. É a separação da história. Ele tem medo de ser esquecido.
medo de não ser lembrado, medo de simplesmente passar pela história e morrer fisicamente e alguém se esquecer dele. Essas são as manifestações do medo. E neste tempo em que esta pandemia tomou conta do mundo todo, tenham certeza disso, há crianças com medo, há crianças inquietas, com medo de perder o papai e a mamãe. Há adolescentes separados do grupo e eles estão com medo de não se reencontrarem, com medo de muitas coisas mudarem. Há jovens com medo do seu futuro profissional, com medo de não alcançar aquele padrão de sucesso. Há adultos com medo, alguns adultos empreendedores com medo. E há idosos com medo. Quem sabe o seu pai, quem sabe a sua mãe, quem sabe os seus avós. Medo, gente. Mas quais são as razões do medo? Duas razões, pelo menos, são bem claras no contexto em que nós vivemos. A primeira razão deste medo é que há uma insegurança no ar. Sim, Ebenezer Bittencourt, um amigo meu, disse uma frase, eu anotei a frase dele, diz assim: nós estamos enfrentando uma insegurança global contra um inimigo invisível. Exatamente isso. Nós estamos enfrentando uma insegurança global, não é uma coisa só do Brasil, é uma insegurança global contra um inimigo invisível. Então há uma insegurança no ar. Mas há também uma realidade, nós ainda somos humanos. Nós ainda somos gente. E gente se apavora, gente se deprime, gente sente medo, se angustia. O texto bíblico, no versículo 16, nos diz assim: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. E na teologia do Novo Testamento, os descendentes de Abraão não são apenas os judeus, mas os gentios também. Inclui os judeus, inclui a igreja, inclui você, me inclui a nós todos. A nós todos. Nós somos seres humanos e Deus quer ajudar gente. Por favor, neste tempo, não seja um semideus. Não tenta ser um herói. Não tenta ser um anjo sem asas. Compartilhe os seus sentimentos. É momento de abrir o coração, de falar dos seus medos, por que não? No início dessa crise, eu liguei para uma irmã de mais de 80 anos. E no início da conversa, uma das suas frases foi: eu estou com medo, pastor. E eu disse para ela: eu também estou com medo, minha irmã. Está, pastor? Estou. É por isso que eu estou ligando para a irmã, para nós nos encorajarmos mutuamente. Porque nós somos humanos. Você é humano. Seu filhinho é humano. A sua filhinha também. O seu pai, os seus avós. Nós somos gente. Não há nenhum problema em sentir medo. Você só não pode ser dominado pelo medo. As manifestações do medo você conheceu aqui. As razões do medo são claras. Mas agora eu quero falar sobre a superação deste medo. E eu quero dizer duas coisas apenas. Como é que nós superamos este medo? Porque o texto bíblico diz que Jesus nos libertou do medo da morte, deste medo dessas alienações todas, dessas separações todas. Como é que eu venço esse medo, meu Deus? Como é que eu venço essa angústia? Duas realidades o texto bíblico nos coloca. Primeira delas, eu preciso confiar no trabalho de Jesus. Eu preciso confiar no trabalho de Jesus. Ele trabalha até agora. Ele trabalha no turno da noite. Ele trabalha por você, ele trabalha por mim. Ele trabalha por todos nós. O texto bíblico diz no verso 17: por essa razão era necessário que Jesus se tornasse semelhante aos seus irmãos humanos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, grande sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo.
O que esse texto maravilhoso está dizendo? Que Jesus começou um trabalho nos céus. E ele desce à terra, se torna um ser humano, se torna um de nós, participa da nossa vida, ele nasce de um modo especial, ele cresce, ele é tentado de todos os lados, mas ele não comete nenhum pecado. Ele morre naquela cruz, ele morre e ele é sepultado segundo as Escrituras, ele ressuscita ao terceiro dia. E ele está vivo à destra do Deus Pai, e um dia voltará. E neste intervalo, o trabalho que ele realiza por você e por mim, esse trabalho poderoso, é um trabalho de exercício de misericórdia pelos homens e fidelidade para com Deus. Misericórdia significa que o Senhor Jesus coloca o coração dele na nossa miséria. Ele é compassivo. Ele se interessa, ele se importa pelo que você sofre e pelo que eu sofro. E fidelidade em relação a Deus significa que ele não desistiu da missão e ele jamais vai desistir da missão, até que ele reúna todos os seus filhos em todos os lugares do planeta, em todos os lugares da terra, na glória, naquele grande dia. O trabalho do Senhor continua. Confia nesse trabalho. Confia nesse trabalho. As nossas mãos se cansam. O nosso trabalho cessou. A maioria de nós está em casa, mas o Senhor continua trabalhando, dia após dia. O Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu também. E Ele trabalha por você, Ele trabalha por mim, Ele trabalha pela igreja, Ele trabalha por nós, Ele trabalha por todos. Ele quer o maior número possível de pessoas conectados a Deus. Segunda realidade que nos faz superar o medo é confiar no cuidado de Jesus. E aí é o que nos comunica o versículo que diz, porque tendo em vista, o versículo 14, tendo em vista que ele mesmo sofreu, quando tentado, versículo 18, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo provados. Ou seja, ele passou pela situação e agora ele é capaz de socorrer. Confia no cuidado de Jesus. Essa palavra socorrer, capaz de socorrer, essa expressão, capaz de socorrer aqui no texto original da Bíblia, significa o seguinte: cuidar de uma criança que está chorando. Essa foi a palavra que o autor aos Hebreus utilizou. Ele é capaz de cuidar de uma criança que está chorando, de qualquer idade. Porque homens também choram, mulheres também choram. E às vezes você se sente pequenino, pequenina, com seu coração apertado, sem discernir o futuro, sem discernir o presente, sem saber o que vai acontecer, e você se sente como uma criança, e um nó na garganta desata, e você chora. E você se angustia. Esse termo que o autor aos Hebreus utilizou ajuda a mim, ajuda a você. Ele cuida de uma criança que está chorando. Ele cuida de você, não importa a sua idade, como se cuidasse de uma criança que está chorando. Ou seja, ele quer te consolar. Ele quer te abraçar. No meio dessa crise, no meio desse medo, ele quer dizer, fica calmo, vai dar tudo certo, eu estou aqui, a minha presença é suficiente, a minha presença é mais poderosa do que este vírus, a minha presença é mais poderosa do que qualquer sistema econômico, financeiro, a minha presença te basta, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou contigo. Alegre-se, não temas, o Senhor está contigo. Confia nesse cuidado. Chora. Porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eles serão consolados. Há muitas manifestações do medo e talvez o seu coração esteja sendo tocado por uma delas. As razões para o medo são fortes num momento como este. Há uma insegurança no ar e nós somos humanos. Mas a superação deste medo só é possível quando nós confiamos no trabalho que Jesus realizou e realiza, e também quando nós confiamos no seu cuidado. Ele é capaz de cuidar de nós. Olha que coisa bonita. O verso 11 da porção que nós lemos diz assim, por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de
irmãos, Jesus é apresentado no capítulo 2 como nosso irmão mais velho. Você tem um mano mais velho? Você tem um irmão protetor, um irmão mais velho? Você tem. É Jesus. Ele pode nos agarrar e dizer, é comigo. Essa realidade difícil que você está vivendo é comigo. Confia nisso. Confia nisso. Você pode confiar, apesar da sua luta, apesar do seu problema, apesar das dificuldades que eu sei que você está enfrentando nos seus negócios, na sua família. Você não precisa viver dominado pelo medo da morte. Hoje nós celebramos a Páscoa. E é uma Páscoa, gosto muito da expressão do Luiz Saião, o pastor Luiz Saião, é uma Páscoa 2.0. A Páscoa da Antiga Aliança era a Páscoa 1.0. Mas essa Páscoa é a Páscoa 2.0. E por quê? Porque lá era o cordeiro que fora morto. Mas aqui no século 21, aqui é o cordeiro que foi morto, mas está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Essa é a Páscoa, esta é a ceia que nós celebramos, esta é a mensagem que nós anunciamos. Ele está vivo. Não há motivo para pânico. Cristo já ressuscitou. Não há motivo para medo. Cristo já ressuscitou. Eu quero orar por sua vida. Pai, olha o coração dos teus filhos. Olha o coração desta criança, inquieta, perguntando para o papai e para a mamãe, o que está vendo? O que é isso? As aulas estão paralisadas, saudade dos amiguinhos, medo. Olha para o coração desse adolescente que está distante daquilo que o ajuda a afirmar sua identidade. Olha para o coração deste jovem que está preocupado com o seu sucesso, com o seu futuro. Olha para o coração deste homem adulto, desta mulher adulta, empreendedor, empreendedora, ou simplesmente um profissional informal ou liberal. Olha para o coração pequenininho, apertado num tempo como este. Olha Jesus, olha Jesus. Olha para o coração deste homem, olha para o coração desta mulher. Olha para o coração deste vovô, desta vovó. Olha para o coração da minha mãe. Olha para o coração de cada mãe, de cada pai. Olha para o coração daqueles que estão em grupo de risco. Coraçãozinho apertado, pequenininho. E promova o poder desta palavra hoje. Gera fé que espanta o medo, que lança fora o medo. Esta fé que traz o amor como centro da nossa existência. O perfeito amor expulsa o medo desta casa, expulsa o medo deste lar, expulsa o medo deste coração, desta empresa, desta família, expulsa o medo. Olha para o nosso coração e nos dê coragem. Coragem. Em nome de Jesus, obrigado pela obra de Jesus, pelo trabalho de Jesus, que destruiu, isto é, tornou inoperante a obra de Satanás. O papel de Satanás é colocar medo, é espalhar o medo. O papel de Jesus é destruir o medo, nos dando liberdade plena. Nós sabemos que a coisa está feia, mas nós sabemos que acima da crise está Cristo. E nós nos dobramos, não à crise, mas a Cristo. E é em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Nós divulgamos durante a semana que hoje nós celebraríamos a dinâmica do lavar os pés uns dos outros, e nós faremos isso, e também a ceia do Senhor em casa, na sua casa. E eu creio que você já tem aí uma bacia com água e uma toalha. Como é que vai funcionar isso? Você vai pedir para sua esposa, o seu cônjuge, se assentar e você vai lavar os pés dele exatamente como Jesus nos ensinou. Se você tiver filhos aí, você fará o mesmo. E também os filhos, já em idade de adolescência,
poderão também repetir o mesmo ato com seus pais. Esta dinâmica do lavar os pés uns dos outros tem a ver com servir uns aos outros. É o nosso coração se sensibilizando para servir uns aos outros dentro de casa. O texto de João, capítulo 13, diz assim: Jesus, sabendo que toda autoridade tinha sido dada a ele, colocou uma toalha em torno de sua cintura, pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Ele tinha toda a autoridade e ele nos serviu. Faça o mesmo na sua casa. Faça o mesmo com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, esposa, esposo. Você terá a oportunidade de fazer isso agora, a partir deste momento. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Chegou o momento da nossa ceia em família, da nossa ceia em casa. Nós avisamos nas redes sociais durante a semana e você já deve estar preparado aí com pão, um pedaço de pão e com suco de uva. E nós celebraremos juntos. Eu quero avisar que, por razões óbvias, a nossa família não está aqui, a família da parte técnica e também do Ministério Glorificai. Mas a nossa equipe técnica, pequena, bem reduzida mesmo, já está de posse do pão e do cálice. E eu quero convidar também o Ministério Glorificai, os componentes que serviram durante este dia, ministrando louvor, para participar da ceia com você, comigo e com a nossa família, todos juntos, juntos em casa, juntos em família. O que a Bíblia nos orienta é que, de posse desses elementos, cada um deve examinar a sua consciência. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a partir do versículo 23. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aí onde você está em sua casa, feche os seus olhos e busque ao Senhor neste momento. E se o Senhor trouxer à sua consciência algum pecado que você tenha cometido, confesse-o agora diante de Deus. Qualquer que seja a inadequação ou o pecado, Pai, nós te louvamos por esta consciência do teu perdão e nós recebemos o teu perdão, em nome de Jesus. A ceia é um memorial. A Bíblia diz, quando vocês se unirem num mesmo lugar, nós não estamos unidos num lugar físico, mas nós estamos unidos num lugar espiritual, através deste contato aqui, é um lugar espiritual, lugar de oração, e nós participaremos da ceia neste momento. Em memória de Cristo, coma do pão e beba do cálice.
Este ato, Senhor, é importante demais para nós e para a Tua igreja. O Senhor nos prometeu um dia em que estaremos todos juntos, ceando contigo, Cordeiro de Deus. Nós pedimos que Tu abençoes cada família que participou deste memorial, desta lembrança do Teu sacrifício perfeito. O sacrifício que nos libertou dos nossos pecados e nos deu um lugar no céu. E inaugurou também um céu dentro de nós. Nós anunciamos este sacrifício até que o Senhor venha. E venha logo, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Feliz ceia, feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão e a alegria do Espírito Santo do Senhor, seja com esta igreja espalhada por todos os lugares, por toda a face da terra, e neste momento da história, também e principalmente de casa em casa, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Olá, pessoal. A partir de amanhã, no site da igreja, você encontrará 7 guias como estes, para você fazer o culto em família. Semanalmente, você poderá acessar o nosso site e baixar os guias devocionais, um para cada dia da semana. Desfrute em família deste tempo precioso na presença de Deus.